Olá, sejam bem-vindos então aqui na nossa aula, tá? Na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e nós vamos hoje encerrar essa série de estudos chamado Perguntas Importantes 1, tá? Então hoje é a nossa última aula aqui sobre essa apostila. Você sabe que essa apostila ela tem 10 perguntas, que nós chamamos perguntas importantes, que são perguntas que geralmente nos fazem quando estamos estudando a palavra de Deus com as pessoas, tá? Então, essa apostila ela foi desenvolvida pelo pastor Bruce, tá? Pastor Bruce Tripperroni, que é da Igreja dos Irmãos, tá? Missionário de Encompass. Aí ele desenvolveu essa apostila e nós temos estudado essa apostila ao longo das aulas aí, tá? Então, essa apostila, como você sabe, ela contém 10 perguntas e nós estudamos cada uma dessas perguntas, tá? São perguntas polêmicas, perguntas que causam aí muita confusão no meio das igrejas, né? Então, a gente tem estudado esses temas, tá? E hoje nós estamos já na última pergunta, que é um assunto também parece fácil, mas que tem muita confusão aí, que é sobre a questão da fé, tá? Então, a 10ª pergunta, o que é fé? Nós vamos estudar hoje sobre esse assunto. Mas antes disso, como essa é a nossa última aula aqui, eu quero só reforçar que esse é um aplicativo que nós desenvolvemos aí para as igrejas, tá? Para quem quiser, realmente, onde você encontra todas as aulas num só local, bem facilzinho de você estudar, tá? Então, é um aplicativo que está aí na internet, basta você acessar aí pela internet, você acessar aí no seu celular, tá? Então, você tem aqui a versão das aulas online, que você pode ler no seu celular, no seu computador, e você tem também aqui as apostilas, tá? Aqui você tem a apostila em PDF, a versão para o aluno, a versão para o professor, e você tem o vídeo aí das nossas aulas também, tá? Então, se você clicar aqui nesse botão, a versão para o aluno, então, vai ser, então, baixado para o seu computador, para o seu celular, essa apostila, que é a versão impressa para o aluno, tá? Aí, desse curso, e a diferença, a questão aqui é que as perguntas, elas estão para responder, tá? Então, se você for estudar essa apostila com alguém, você, então, pode baixar essa apostila e dar para o aluno para que ele responda e complete aí nessa apostila, tá? A versão do professor, claro, é a versão que você baixa aí, você pode imprimir, e é onde tem as respostas, tá? A versão do professor, então tem todas as respostas daquilo que a gente tem estudado aí, tá bom? E claro, também aqui tem o vídeo das nossas aulas, tá? As aulas que nós ministramos aí durante esse curso, tá? Claro, não é o Bruce, sou eu, né? Eu gravei as aulas aí, então você entra aqui no aplicativo, e aí você tem todos os vídeos das aulas aí disponíveis para você assistir, para você, se for dar aula, já ajuda aí bastante você aí, tá ok? Eu só queria falar isso para você sempre lembrar aí que nós fizemos isso, né, para ajudar aí também quem for ministrar essas aulas, tá? Bem, então vamos iniciar aqui a nossa última aula, tá? A nossa última pergunta importante dessa apostila. Essa aqui é a apostila Perguntas Importantes 1. Nós temos, o Bruce desenvolveu também
a segunda apostila, Perguntas Importantes 2, que tem outros assuntos, tá? Então, provavelmente, nós vamos continuar e vamos estudar a apostila 2 mais para frente aí, tá? Só para você saber aí, tá ok? Então, vamos lá. O que é fé, né? E é interessante, porque fé é algo que as pessoas realmente não entendem. E até nós também, às vezes, a gente somos influenciados, às vezes, pela nossa cultura, da nossa religião antiga, né, de onde nós viemos, né? Eu sei que a maioria pode ter sido vindo da Igreja Católica aí, né? Outros podem ter vindo de igrejas pentecostais, igrejas continuistas, ou igrejas tradicionais, enfim, né? Todas as religiões, mas esse assunto de fé é uma palavrinha tão pequena, mas é tão mal entendida realmente hoje no nosso meio, essa questão de fé, né? Parece que todo mundo pode explicar o que é fé. Se você perguntar para a pessoa o que é fé, a pessoa vai te dar o conceito dela, o que ela acha que é fé, né? Então, nós vamos estudar sobre esse assunto agora e realmente ver, como temos feito aí, o que realmente a Bíblia fala do que é fé. Então, esqueça todo o conceito de fé que você tem aí, que você acha que e nós vamos ver realmente o que a Bíblia diz sobre o que é fé, tá? Então, a gente vai tentar ir bem rápido aqui, porque é um estudo bem pouco extenso, tá? Mas a gente vai tentar não demorar muito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Os que pregam curas, prosperidade, falam que fé é a chave para receber o que Deus, o que se quer de Deus, né? Então, você sabe disso, né? Hoje a gente está rodeado de igrejas que realmente pregam sobre curas e prosperidade. Aliás, você lembra que nós temos um estudo falando sobre esse assunto, né? Sobre milagres, sobre cura, inclusive prosperidade foi o assunto que nós terminamos falando sobre 3 aulas sobre a questão do dinheiro, né? A questão de prosperidade. Qual deve ser minha atitude, o que você precisa, Deus precisa do meu dinheiro e como ser próspero, tá? Então, foram as últimas aulas que nós tivemos. Mas, assim, tem muita gente que prega hoje sobre isso, né? E essas pessoas, elas falam, né, que para você ser curado hoje, né, para você receber uma cura milagrosa, ou para você ter prosperidade na vida, você tem que ter fé, né? Porque fé é a chave, é o segredo, né, para você receber de Deus, né, aquilo que você quer, né? Então, eles falam, né, que se nós tivermos aí fé suficiente, né, ou saber exercitar a nossa fé, né, o saber usar a nossa fé, a gente recebe tudo, mas tudo mesmo, tudo que você quiser, você pode receber aí de Deus, né? E se nós não recebemos o que a gente pede, a gente não fica curado, a gente não fica próspero, né? E aí, claro, eles falam que tudo isso é porque você não teve fé suficiente, né? Isso é o que nós ouvimos por aí, tá? Então, assim, se fé é tão importante, de onde vem a fé, né? Como é que eu posso realmente ter fé? Enfim, o que é fé? É isso que nós vamos estudar aqui nessa apostila, nessa aula, tá? Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos ver é o que é fé. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o que é fé. Porque, assim, todas as religiões,
E quando eu digo religiões, é religiões cristãs, né? Catolicismo, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, são as igrejas aí, religiões da igreja de cristianismo, né? E igrejas, grupos também que não são cristãos, né? Mas são grupos espíritas, grupos de macumba, grupos de umbanda, religiões orientais, enfim, todas as religiões aí, eles falam de fé. Fé é uma palavra, como diz aqui, muito usada aí, né, em todos os grupos, em todas as áreas aí da religião, né, é muito usada, mas como falamos, né, poucos sabem definir o que é fé, tá? Às vezes, quando você pergunta para a pessoa o que é fé, a pessoa não vai definir, a pessoa vai te dar um conceito do que é fé. Não é uma definição, é algo que ela acha que é, tá? Mas o que a gente vai ver aqui agora é como a Bíblia define fé, tá? O que é fé realmente na Bíblia. E aí a gente vai olhar esse texto de Hebreus, capítulo 11, tá? Você sabe que o livro de Hebreus, o autor, ele é desconhecido, né? Alguns acham que foi o apóstolo Paulo, mas é bem provável que não tenha sido o apóstolo Paulo. Alguns acham que foi Barnabé, outros acham que foi o Lucas, que escreveu, enfim, né? Mas a Hebreus, ele é assim, quando a gente estuda panorama do Novo Testamento, a gente aprende que Hebreus, o autor, ele é desconhecido, né? Tanto é desconhecido porque Hebreus, ele está no final das cartas de Paulo, né? E ali entre as epístolas paulinas e as epístolas gerais, que começa com Tiago, né? Então, Hebreus está ali exatamente porque o autor, ele é desconhecido, tá? Mas, enfim. Mas quem escreveu Hebreus, no capítulo 11, ele definiu o que é fé, biblicamente, tá? Então, vamos ler esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3, onde ele diz assim, essa é a definição de fé, tá? Então, quando alguém lhe perguntar o que é fé para você, não dê um conceito, não fale aquilo que você acha que é, fala o que a Bíblia diz o que é, tá? A definição bíblica de fé. E é esse texto que nós vamos estudar aqui, tá? Então, o que a Bíblia diz que é fé? Diz assim, versículo 1, Hebreus 11. Ora, a fé quer dizer, ele está definindo a fé. A fé é o quê? A certeza. Então, grave essa primeira palavra aí, a certeza, tá? Certeza de quê? Certeza de coisas que se esperam, tá? E também a fé é a convicção de fatos, fatos que não se veem, tá? Essa aqui é a definição bíblica do que é fé. Fé é a certeza, como diz aqui, fé é uma certeza de algo, ou seja, de coisas que se esperam, tá? E fé também, ela é baseado, né? Convicção, né? Convicção o que é uma convicção? Convicção é mais que uma certeza, vamos colocar assim, né? Quando você está convicto de uma coisa, é quando você realmente tem aquela certeza daquilo, tá? Você acredita naquilo mesmo, mas acredita no quê? Falando de fé. Em fatos, tá? Então, a fé, ela é baseada em fatos. Então, essas duas coisas aqui que a gente encontra do que a Bíblia diz que é fé. Fé é a certeza de algo e a fé, ela está baseada em fatos, tá? Isso já tira muita coisa sobre fé. Que fé, então, ela não é um sentimento,
ou um desejo? Aqui logo começa o problema da questão de fé. Fé não é um sentimento, tá? Você já viu aquela frase, às vezes até a gente fala isso, né? Essa questão de sentimento, fé, sentimento, porque o que é o sentimento? É uma coisa ali do seu, né? Tipo assim, quando você diz assim, né? Quando as pessoas dizem assim, eu tenho, não, eu tenho muita fé, né? E fala no sentido de ser um sentimento, né? Tipo como a gente fala assim de amor, não, eu tenho amor por essa coisa, né? Aqui, né? E aí, em vez de falar, só trocar amor por fé, né? Eu tenho muita fé nisso. Mas fé não é um sentimento, tá? Fé também não é um desejo. Eu tenho, eu quero aquilo e eu tenho fé que eu vou conseguir. Fé não é isso, tá? Fé não é desejo. Fé não é sentimento, tá? Fé é a certeza, como diz lá, não foi isso que nós vimos no versículo? É isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? Não sou eu, não. Fé é a certeza. Certeza de quê? Fé é a certeza de uma realidade, ou seja, de coisas, né? Aí, né? Realidade que não podemos ver, tá? Então, fé é a certeza de uma realidade que não podemos ver. A gente pode não estar vendo, mas a gente tem a certeza que aquilo realmente existe. Por exemplo, a questão de Deus, por exemplo, né? Aliás, o próprio livro de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Por quê? Porque Deus você não vê, né? E aí a fé, ela é a certeza de que mesmo você não vendo Deus, e aí eu estou falando vendo de ver mesmo fisicamente, estou falando de sentimento nem nada, de sentir nem nada, estou falando de ver mesmo. Então, fé mesmo você não vendo Deus, mas vocês têm a certeza de que Deus existe, tá? Então, fé é a certeza de uma realidade que não podemos ver e também a questão que fé não é algo subjetivo, tá? Mas é algo baseado nos fatos, não é isso que ele falou aqui? Tá? A ideia de algo subjetivo aqui é a ideia de algo que talvez pode ser, né? Então, a questão de Deus, né? Tem muita gente que não crê em Deus. Deus não existe. Eu só eles falam assim, esse é o ateu, né? Eu só acredito vendo, né? A questão de Tomé lá, né? Então, eu não acredito em Deus porque eu não posso ver Deus, né? Mas também outros podem dizer assim, olha, talvez Deus exista, mas fica aquela dúvida, tá? Aquela dúvida. Então, algo subjetivo seria mais ou menos assim, a questão de que você fica naquela dúvida, será que é assim mesmo, né? Isso não é fé, porque fé, ela é baseada, a convicção, é mais que certeza, de fatos, né? De fatos que se não veem, tá? Então, você sabe o que é um fato, né? Fatos são aqueles acontecimentos, né? Quando você presencia, por exemplo, alguma situação, sei lá, um assalto, alguma coisa, né? E você é chamado para depor aí, né? Então, o que você vai fazer? Você vai contar aquilo que você viu, ou seja, você vai contar os fatos, né? Mas nesse caso aqui também, os fatos que não se veem, tá? Mesmo que você não viu aquilo, você tem a convicção que aquelas coisas realmente aconteceram, tá? Então, a fé envolve essas duas questões aqui. A certeza de coisas, tá?
de algo que se esperam, tá? Mesmo você não vendo, mas você tem a certeza que aquilo existe, e você tem também a convicção de fatos, de acontecimentos, que mesmo que você não viu, mas você crê que aconteceram mesmo, tá? E aí, versículo 2, ele fala assim, pois, então, por causa disso que nós falamos no versículo 1, pela fé, tá? Os antigos obtiveram bom testemunho. Lembra aqui quem é que está escrevendo e para quem, né? Aliás, o autor nós não sabemos, mas o autor ele está escrevendo para um povo hebreu. Ou seja, ele está escrevendo... Quem é o povo hebreu? O povo hebreu são os judeus, né? Mas quem são esses judeus aqui? Ele está escrevendo para judeus convertidos, tá? Ele está escrevendo para judeus crentes, tá? Judeus que se converteram, tá? E você sabe que o judeu, sendo convertido ou não, ele conhece muito das escrituras do Antigo Testamento, que é a base para eles, tá? Então, lembre dessa perspectiva aí, para quem ele está falando. Então, ele está dizendo, olha, pela fé, os antigos, quer dizer, o povo judeu, que ele está falando, os antigos do Antigo Testamento, obtiveram, tá, bom testemunho. Quer dizer, as pessoas antigas, e está falando das pessoas do Antigo Testamento, receberam o testemunho ou a aprovação de Deus, não pelos seus merecimentos, mas pela fé. É esse o sentido desse versículo, tá? A tradução em português parece meio confusa, mas é esse que é o sentido que ele está falando, é que as pessoas do Antigo Testamento, e lembra, ele está falando para judeus, e aqui eles sabiam, né? Sabe a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, de Daniel, de Isaías, de todos os profetas, de todos esses personagens do Antigo Testamento. Então, ele está escrevendo para essas pessoas que sabiam dessas coisas, que eram judeus e que haviam agora se convertido a Cristo, tá? Então, ele está dizendo, olha, essas pessoas do Antigo Testamento, essas pessoas antigas, eles receberam o testemunho, e testemunho aqui significa que eles foram aprovados por Deus, não foi pelos merecimentos deles, né? Mas foi pela fé, tá? A questão de merecimento é outro erro também em relação à fé, tá? Porque às vezes as pessoas usam a fé nesse sentido de merecimento, tá? De merecimento. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir, ou seja, eu mereço aquilo, né? E nós já vimos que fé não é um sentimento ou um desejo, tá? Aí ele fala, versículo 3, pela fé, quer dizer, através da fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, tá? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível, aquilo que a gente vê, veio a existir das coisas que não aparecem. Esse versículo é um versículo aí que comprova o criacionismo, né? Acho que na próxima apostila, Perguntas Importantes 2, tem um assunto lá sobre criação e evolução. Muito legal, né? Porque os evolucionistas, eles não creem que o universo foi criado por Deus, mas que ele evoluiu, né? E ainda está evoluindo, né? Mas nós somos criacionistas, né? Cremos que Deus criou todas as coisas. E aí ele fala que pela fé a gente entende isso, né? Que o universo foi formado, foi criado pelo quê? De uma explosão, como os evolucionistas falam, né? O Big Bang, né?
a Big Bang, né? Não, a gente crê que foi formado pela palavra de Deus. Mas aí uma pergunta, você estava lá para ver quando Deus criou todas as coisas, criou o universo? Não, né? Mas onde é que está a fé aqui? A fé está aqui, que ela é baseada em fatos. Fatos o quê? Que se não veem. Por mais que você não viu o universo sendo formado, mas você crê, você tem convicção que foi assim realmente que aconteceu, entendeu? Então, você, como diz aqui, você viu o universo sendo formado? Claro que não, ninguém viu, né? O universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. Então, a gente crê nisso, né? Livro de Gênesis, lá a gente estuda, né? Deus foi formando todo o universo só com a sua palavra. Haja luz, houve luz, haja firmamento, haja isso, haja aquilo, né? Então, nós cremos dessa maneira, tá? Então, nesse sentido, a gente tem uma fé verdadeira, porque a nossa fé está sendo baseada em fatos que você não viu, mas você crê nisso. É isso que ele está falando aqui, tá? Então, antes da criação, Deus falou que ia criar uma nova realidade. Pela palavra de Deus, uma nova realidade foi criada, tá? Então, a palavra fé significa também confiança ou crer, né? Então, esta confiança pode ser colocada em qualquer pessoa ou instituição. Então, veja que ele falou que é importante, tá? Porque a palavra fé significa crer também, né? Crer ou confiar, né? E o ser humano, ele tem essa liberdade, vamos colocar assim, de decidir, de escolher, né? Em quem ele pode colocar essa confiança, né? Ou essa fé dele, né? E ele pode colocar em qualquer coisa, ele pode colocar numa pessoa, ou ele pode colocar até numa instituição. Você lembra quando nós estudamos sobre a questão do dinheiro, né? Que as pessoas têm colocado a sua fé, a sua confiança numa instituição, numa igreja, tá? Elas têm, como a gente fala, apostado todas as suas fichas numa instituição ou numa igreja, em vez realmente em Deus, né? Então, isso é possível. E tem um exemplo aqui para reforçar isso que nós estamos falando, né? Que é o caso lá do Titanic, né? Você sabe a questão daquele navio Titanic ali, né? No início do século, né? Século XX. Ali, então, você sabe a história, né? Sabe, já, com certeza assistiu o filme do Titanic, né? Aquele navio que afundou e tudo mais. Mas tem algumas coisas que eles falam em relação a isso, né? Que sempre a gente usa aí quando nós estamos falando dessa questão de confiar, né? De confiança, de fé, né? Então, diz assim, o Titanic foi um navio mais moderno e seguro da sua época, né? Então, naquela época lá do início, era a coisa mais segura que havia sido criada na época, né? E mais moderna também. Só que uma pessoa disse, olhando para aquele navio, né? E na verdade ninguém sabe quem falou isso. Alguns dizem que foi uma pessoa do povo, outros dizem que foi um radialista que estava lá narrando na hora do embarque do navio, outros falam que foi o engenheiro que construiu o navio, enfim, mas uma pessoa, né? Olhando para aquilo, ele disse assim: olha, esse aqui até o próprio Deus não poderia afundá-lo. Ou seja, esse aqui nem Deus afunda, né? Quer dizer, isso mostrou a questão da confiança que as pessoas daquela época tinham naquele
navio. Tanto é que aquele navio levou mais de 1.000 pessoas, né? Não sei quantas pessoas foram, mas foram 1.000, 2.000 pessoas, né? E fazendo aquela viagem, né? Ali, de certa forma, perigosa também, né? Então, por que aquelas pessoas fizeram aquilo? Colocaram a sua vida naquele navio, né? Porque a confiança daquelas pessoas estava naquele navio. E essa frase desse homem ilustrou bem isso, né? Então, as pessoas que entraram naquele navio colocaram a sua confiança ou a sua fé em sua segurança, na segurança do navio. E não havia, assim, realmente, nenhuma razão lógica para imaginar que na sua primeira viagem o Titanic afundaria, né? Na primeira viagem, era inimaginável alguém pensar que aquele navio poderia afundar logo na primeira viagem, com toda a segurança do navio, né? Por outro lado, uma noite, e aí falando agora uma história bíblica parecida com o Titanic, né? Um Titaniczinho, né? Podemos colocar assim, né? Por outro lado, uma noite, os discípulos estavam pelejando contra o vento no mar da Galileia, né? Jesus veio a eles andando sobre as águas. Pedro, sabendo que era Jesus, falou, né? Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Pedro sabia que Jesus tinha o poder de fazê-lo andar sobre as águas. Mesmo assim, Pedro esperou a palavra do Senhor, que respondeu, vem, né? Então, você lembra daquela história que eles estavam lá pelejando e, de repente, Jesus vem andando sobre as águas, né? E eles gritam, é um fantasma, aquela coisa. Jesus diz, não, rapaz, sou eu, calma, calma, calma. E Pedro disse, se é tu, Senhor, então manda que eu vá andando aí até o Senhor, né? Jesus disse, pode vir, né? Então, por que Pedro fez isso? Porque Pedro sabia que Jesus tinha esse poder, ele sabia, ele cria nisso, né? E com certeza, olha só como é a questão de fatos que não se veem, né? Nunca aquilo tinha acontecido, mas Pedro sabia que aquilo poderia acontecer, né? Então, além da palavra de Jesus, não havia nenhuma razão lógica para se imaginar que Pedro poderia andar sobre as águas, né? Imagina lá a cena, né? Quando os outros começam a ver Pedro pisando, né? E se não fosse Jesus, né? Se fosse outra coisa lá, uma miragem, ou sei lá, né? Mas Pedro estava tão confiante que fosse ele, né? Que ele desceu, né? Que Pedro andou até, você sabe, né? Até que ele começou a acreditar no que estava acontecendo e parou de confiar na palavra de Jesus, né? Então você sabe, né? Que Pedro começou a andar mesmo sobre as águas, né? E de repente ele parou, né? E ele disse, rapaz, o que eu estou fazendo? O que é isso, né? E ele começou a afundar e Jesus teve que salvar, né? Mas até o momento que a mente dele, o foco dele estava em Jesus, a confiança dele estava na palavra de Jesus, ele estava andando, né? No momento que ele parou de confiar na palavra de Jesus, ele começou a afundar, tá? E aí, Romanos também é um outro texto que a gente pode aprender mais sobre fé, tá? Em relação a isso. Então, não esqueça que Hebreus é um texto que define o que é fé, tá? Que fé é a certeza de coisas que você espera e a convicção de fatos que você não vê, tá? E ele deu o exemplo da questão da criação do universo, tá ok? Agora, Romanos, capítulo 4,
Romanos, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, né? Você sabe que Romanos é um dos livros mais teológicos aí que a gente tem, né? Onde Paulo vai tratar teologicamente de vários e vários assuntos, né? Da doutrina cristã. E aqui, no capítulo 4, ele trata exatamente da questão da fé, né? Então, Romanos 4, 17 a 21, ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, tá? Então, Paulo estava falando de Abraão, nesse texto aqui, né? Abraão creu no Deus que pode dar vida para alguém morto, né? Abraão estava praticamente morto porque era velho e sem filhos, né? A história aqui é quando Deus fala que Abraão ele iria ter um filho, né? Você sabe que a história lá, né? Porque em Gênesis, capítulo 15, Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, tu vais ter um filho, e esse filho ele vai ser pai de muitas nações, né? Todas as promessas vão ser para esse teu filho, né? E Abraão disse: ah, legal, né? Só que o tempo foi passando. E Abraão foi envelhecendo. E a Sara também, a esposa de Abraão, foi envelhecendo, né? E Abraão ficou meio que desesperado, o tempo passando, e nada desse filho chegar, né? Ele tinha um filho lá de criação, lá, o Damasceno Eliezer, né? Se eu não me engano, né? Mas você lembra que Abraão, que é o pai da fé, nesse momento aqui, ele deu uma vacilada, né? O que foi que Abraão fez? Abraão fez o seguinte, né? Ele disse para Sara: olha, Sara, é o seguinte aqui, né? Ele disse que a gente ia ter um filho, tu já tá velha, eu tô velho já, né? E aí, como é que vai ser isso, né? E aí Sara teve a ideia, acho que foi Sara que teve a ideia, disse: olha, não sei, talvez ele talvez não fosse comigo, né? Talvez fosse com outra pessoa, né? Ele falou que era teu filho, mas talvez não fosse meu filho também, né? E aí a Sara disse: tem a serva aqui, a minha serva egípcia, Agar, né? E Abraão disse: pode ser que seja isso, né? E meu amigo, deu uma confusão, porque Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael, você sabe disso, né? Que é o pai dos árabes. Aí, né? Então, essa luta, briga de judeu e árabe, já vem desde aí, né? Desde essa época, né? Mas deu uma confusão toda aí, você sabe da história. E, finalmente, depois nasceu o Isaac, né? Porque Deus falou: olha, não era com Agar nem nada, era para ter esperado aí e tudo mais, tá? Mas aí depois Abraão se entendeu realmente o que era. Mas esse texto aqui que Paulo está falando de Abraão, que mesmo ele tendo pisado na bola lá e sofreu as consequências da sua cabeçada lá, né? Tanto ele como a Sara, foi a maior confusão lá com o menino, com a Agar, tudo, né? Mas ele diz que o Abraão, mesmo assim, né? Perante aquele que Deus vivifica os mortos, a ideia de vivificar os mortos é porque Abraão era muito velho, né? Para ter filhos, né? Mas Deus tinha esse poder, né? Então, se Deus vivifica os mortos, quanto mais o morto velho Abraão, né? Então, ele cria nisso, né? É isso que Paulo está falando. Ele creu nisso, que Deus tinha esse poder, né? E chama à existência as coisas que não existem. Quer dizer, ele está falando que o Abraão tinha essa confiança, né? Que Deus, além de vivificar os mortos, ele chama à existência coisas que não existem, né?
Lembra da criação do universo, que o autor de Hebreus falou também? É o mesmo sentido aqui, né? Deus pode chamar um filho que não existe à existência, né? Falando lá na questão de Isaac, né? Então, Deus chama as coisas à existência do nada ou de nada, né? Por exemplo, quando Deus criou o universo, Deus criou o universo do quê? Né? Do que? Deus criou o universo do nada. Por exemplo, por que a gente pode dizer que o homem ele não cria nada hoje? O homem não cria, não tem aquela coisa sei lá, se é física, se é química, né? Que diz assim, deixa eu me lembrar aqui das minhas aulas lá no primário, segundo grau, terceiro grau, né? Mas não é mais assim, né? Tudo mudou agora, é outras coisas agora que a gente nem entende. Mas quando eu estudava, tinha algo que dizia assim, né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo se transforma, porque é verdade, você não cria nada, você transforma o que já existe, né? E essa semana eu estava vendo um vídeo, né? Aí, né? Eu gosto de estar vendo esse vídeo desses assuntos aí, né? Serve para alguma coisa, né? Mas eles estavam falando que a Terra, você sabe que a Terra, eles estudam isso, né? A Terra, cada ano que passa, ela aquece, né? Mais um pouquinho, né? Ela vai ficando cada vez mais quente, né? Outros falam que cada ano a Terra ela sai um pouco do seu eixo, da sua rotação, enfim, né? E tinha uma coisa lá que o homem falou, disse, olha, cada ano a Terra fica mais pesada, né? E aí ele dizia assim, olha, por que mais pesada? Porque o povo está construindo mais prédio, e prédio pesa, né? Está construindo mais as coisas, e mais avião, mais navio maior, e a Terra vai pesando, né? Mas ele mesmo disse, mas se você parar para pensar, na verdade, não está pesando, porque o material que está sendo construído é da própria Terra, né? E aí ele disse, então não é esse o pensamento. Ele disse, olha, já tinha caído na dele, né? Se ele não explica, né? Mas ele disse, sabe por que a Terra é pesada? Está se pesando? Aí ele começou a dar as viagens dele, né? Ele diz que é porque cada ano cai muito cometa, muito meteoro na Terra. Quer dizer, a coisa que vem de fora e cai, e a Terra vai ficando mais pesada. Então, seja uma viagem, né? Eu gosto de estar vendo essas coisas, né? Mas, assim, a questão de Deus, não. A questão de Deus é que ele não transformou aquilo para criar o universo, porque não tinha nada no universo, né? A palavra usada é que Deus criou do nada, né? Então, Abraão, ele tinha essa confiança que Deus tinha esse poder de criar do nada, então ele tinha o poder de criar ou chamar um filho à existência, que não existia, né? Isso significa que Deus é capaz de fazer o impossível. Isso é o impossível. Impossível não é o que as igrejas continuistas falam por aí, né? Estão fazendo coisas impossíveis. Impossível é isso, você fazer algo do nada, né? Só Deus pode fazer. Aí, versículo 18, Paulo diz sobre Abraão, que o Abraão esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Mesmo esperando contra a esperança, ele creu, né? Então, Abraão creu mesmo que as circunstâncias eram, aos olhos do homem, impossível. O que ele estava referindo? Era porque Abraão era velho. Abraão já estava aqui, se eu não me engano, com seus 100 anos, né? E a Sara era 10 anos mais nova que Abraão, se eu não me engano. Então, Sara parece que estava com 90 e Abraão com 100 anos. Então,
um velho com 100 anos e uma esposa de 90 não tem a mínima condições físicas, mentais e biológicas, né, para realmente ter filho, né? Mas Abraão, ele creu, né? Eu não lembro o tempo, desde quando Deus disse que ele ia ter filho, até o Isaac nascer, mas foram vários e vários anos, né? Era realmente para testar a fé de Abraão, né? Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, do ponto de vista humano, não havia uma esperança para Abraão ter filhos, tá? Versículo 19, ele diz, mas sem enfraquecer na fé, quer dizer, o Abraão, mesmo assim, sendo velho, aos olhos humanos impossível, mas ele sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, quer dizer, ele era velho, né, praticamente morto, né, estava certo, porque agora ele já tinha 100 anos, como diz aqui, né, e a idade avançada de Sara, 90 anos, né, Sara era 10 anos mais nova que o Abraão, que o velho Abraão. Então, imagina, dois velhinhos, né, um de 100 e ela de 90, como é que eles vão ter filhos, né? Mas Abraão, ele teve fé. Fé em quê? Fé nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias. Olha, de novo, não é que Abraão era um sentimento de Abraão, né? Mas a fé dele estava baseada naquilo que Deus havia falado para ele. A confiança estava naquilo que Deus havia falado, né? E não nas circunstâncias. As circunstâncias era a situação dele com a esposa para ter filhos, né? Aí, então, o versículo 20 diz que não duvidou, questão da fé, né? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, olha a palavra lá de Hebreus, né? Convicto com certeza, né? Mais que certeza, convicto, que ele, Deus, ele era o quê? Poderoso para cumprir o que prometera. Então, Abraão confiou na promessa que Deus fez para ele. Então, preste bem atenção nisso aqui, que é importante, sobre fé. Ele tinha certeza de que Deus tinha o poder para cumprir essa promessa. Essa é a questão. Então, primeiro, a fé de Abraão, a confiança de Abraão estava num fato. Que fato? Foi o fato que Deus chamou ele e disse a Abraão, tu vais ter um filho assim, assim e assim. Então, a certeza estava nisso. A fé dele também estava naquela promessa, que Deus prometeu que ele ia ter um filho. Então, estava naquilo. E também no fato que Deus ele era poderoso para cumprir a sua promessa, né? Agora, você pode colocar a sua fé no homem dessa maneira? Se eu chegar com você e falar assim, olha, no próximo, acredita em mim que no próximo domingo a gente vai estar aqui. Vamos supor, a gente não vai estar mais, né? Essa é a nossa última aula. Mas vamos supor que eu diga, olha, acredita em mim que no próximo domingo, pode confiar, pode depositar toda a sua fé em mim, nessa promessa que eu estou te fazendo, que no próximo domingo a gente vai estar aqui para continuar o nosso estudo. Você pode até colocar a sua promessa, aliás, a sua fé naquilo que eu estou te falando, e em mim, e eu posso estar até sincero realmente que eu vou estar, não é verdade? Só que qual é o problema aí? É que eu não tenho o poder para cumprir essa promessa. Entendeu? Eu não tenho controle sobre as circunstâncias. Vai que no domingo alguma coisa acontece e eu não posso estar. Eu posso até estar sincero em estar aqui, né?
mas eu não tenho o poder. É por isso que a nossa fé não pode estar no homem, porque o homem não tem o poder de cumprir a promessa. Então, essas pessoas que colocam a sua fé naquele homem de Deus, né, é uma coisa muito complicada, né? Porque o homem não tem o poder de cumprir a sua promessa. Nenhum homem tem, nenhuma instituição tem, nenhuma igreja tem, tá? E Abraão é o exemplo aqui, porque a fé dele, a confiança dele estava em Deus, porque ele sabia que Deus poderia cumprir aquilo que ele havia prometido. Tem outra coisa também sobre fé, é que as pessoas começam a colocar sua fé em coisas que Deus não prometeu para elas, que Deus não falou, entendeu? Ou seja, que não há fatos sobre isso. Você está entendendo? Então, muita gente faz isso, né? Acha que Deus falou aquilo, acha que Deus prometeu aquilo para ela, né? Mas Deus não prometeu. Outro dia falando com uma pessoa e ele disse, não, eu creio em Deus porque Deus prometeu que ele ia me dar essa casa. Outro dia não, já faz muito tempo isso, lembrei da pessoa, quem foi agora, né? Pessoa falando para mim, né? A gente passou pela frente de uma casa e ele estava nessas igrejas aí, continuistas, tá? Quer saber o que é continuista? Vai aí nos outros vídeos que a gente explica essa questão. Mas, enfim, estava nessas igrejas malucas aí. E ele passou na frente de uma casa e disse assim, olha, Ricardo, aquela casa vai ser minha. Eu digo, rapaz, olhando para a tua situação aqui, sinceramente, disse, não, vai ser minha. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque ontem no culto, lá na igreja, Deus prometeu para mim que eu ia ter essa casa. Eu digo, rapaz, agora pegou, né? Bem, até onde eu sei, nunca mais vi esse camarada, mas ele não ficou com aquela casa, porque eu passo pela frente daquela casa e não vejo ele lá, né? Mas é isso, né, que eu quero falar, né? As pessoas colocam a sua fé em coisas que Deus não prometeu, não é a sua palavra, tá? Então, resumindo aqui, calma, não, é só o resumo desse primeiro ponto, ainda tem muita coisa para a gente ver. Resumo desse primeiro ponto aqui, que fé, ela é baseada em fatos, tá? Não nos nossos desejos, entendeu? Então, a fé não é, eu desejo aquilo, né? Eu tenho muita fé que eu vou conseguir aquilo. Não, a fé não é isso. Fé é baseada em fatos, tá? Fatos que você vê e fatos que você não vê, né? Fé também, ela está baseada no poder de Deus, tá? E não nas nossas circunstâncias, como foi o caso de Abraão lá, né? A fé é baseada no poder de Deus. Você pode colocar sua fé em Deus, naquilo que Ele te prometeu, não, que aquilo que Ele prometeu na sua palavra, porque Ele tem o poder de cumprir, tá? E também que fé, ela deve ser na palavra de Deus e não no sentimento, né? Então, não é o seu sentimento, não é o seu desejo, mas é se aquilo lá está na palavra de Deus, tá? Agora, um outro ponto aqui, é uma pergunta, né? Se tivermos fé, sempre teremos o que pedirmos? Esse é um ponto, porque as igrejas continuistas, elas falam que sim, né? Se você tiver fé, tudo que você pedir, você consegue. Será que é assim? Né? Eu estou falando se você tiver fé, se você confiar ali em Deus e tudo mais. Sempre, a palavra aqui é sempre, você vai receber aquilo que você pede. Então, vamos ver aqui. Algumas pessoas pensam que a fé é um cheque em branco para obter o que quiserem. Se acrescentarem a isto as palavras mágicas como em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá?
receberão tudo o que pediram. Olha, isso é interessante, né? Tem algumas coisas aqui. Primeira coisa, essa questão de cheque em branco, né? A pessoa pensa que fé é isso, né? É você receber um cheque em branco. Então, imagina, né? Se o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, pega o seu talão de cheque, tira uma folha de cheque em branco, assina ali embaixo, né? E dá para você, Tom, pode colocar aí o tanto de dinheiro que tu queres ir lá no banco pegar, né? Então, muita gente pensa que fé é isso, é você receber um cheque em branco de Deus. Pode colocar aí o que você quiser que eu vou te dar, tá? E mais ainda, né? Se você acrescentar essas palavras mágicas em nome de Jesus, tá? E olha, eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas tem muito cristão que acha que isso é coisa mágica, tá? Eu não falei em nome de Jesus. Ah, meu Deus, já era a oração. Eu tinha que ter falado em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é que vai fazer eu receber aquilo que eu pedi. Bem, esse estudo não é sobre oração, mas tem essas coisas aí, não espirituais, mas eu digo espíritas, ou espiritualistas, né? Que os crentes têm aí, que se não falar aquela palavrinha no final, olha, já era, né? Então são esses crentes espiritualistas que tem por aí, tá? E claro, você diz, não, mas a Bíblia, mas ele não falou que é para pedir em nome de Jesus, mas isso é outro assunto. Bem, mas isso é sobre oração, tá? A gente não está falando sobre fé aqui, tá? Mas tem muita gente que acha isso, né? Que a fé é você receber um cheque em branco e se você coloca no final essas palavrinhas mágicas aqui, você recebe tudo que você pediu lá, tá? E aí eles até citam, né? Como eu falei, esses trechos, né? Como João 15, 7, né? João 15, você sabe que Jesus estava falando lá da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, né? E ele está falando lá, se pedirdes o que quiserdes, e vos será feito. Então, eles citam isso, né? João 15, 16, o mesmo texto, né? E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda, né? Não, mas ele está falando, né? Tudo que você pedir, né? Tudo que você quiser, será feito, né? João 16, lá, ele está falando lá, né, mais uma vez, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vai conceder nome, né? Tiago também 1,6, peça porém com fé e nada duvidando. Quer dizer, são textos que essas pessoas usam fora de contexto, pegando o versículo isolado, como sempre, né? E colocando a sua exegese, não exegese, né? Os alunos de bibliologia sabem, né? Que a exegese é você tirar do texto aquilo que o texto realmente está falando, né? E a exegese é você colocar no texto, é você colocar a sua ideia no texto lá. Então, é isso que as pessoas fazem, né? Hoje, né? Mas vamos examinar um pouco aqui esses textos, né? E ver realmente o que eles estão falando. Esse texto de João 15, que é da videira, né? Então, João 15, veja que eles falaram, citaram o versículo 7, né? Mas eles, às vezes, só citam a parte do versículo que eles querem, né? Mas João 15, 7 tem uma coisa interessante, como diz aqui, João 15, 7 é a chave de tudo. Quer dizer, realmente há promessa. Se você pedir, ele vai te dar. Se você pedir aquilo que você quer, ele vai te dar. Só que a chave, ele vai te dar em quais condições? Porque tem uma condição lá. E é isso que eles não querem saber. Entendeu?
Eles só acham assim, não, ele está dizendo que se você pedir, eu dou, né? Mas, na realidade, Deus está falando, eu te dou, mas com essa condição aqui, entendeu? E é isso que eles não querem aceitar. E qual era a condição? Versículo 7 lá diz, se, quer dizer, olha, se é uma condição, é isso que a Bíblia fala, essa condição aqui eles não querem. Se permanecerdes em mim. Na primeira condição, meu amigo, para eu te dar tudo o que você quer, eu posso te dar, é se você permanecer em mim. E a palavra permanecer não é simplesmente a pessoa fazer parte de uma igreja, de um grupo religioso. A palavra permanecer, eu até lembrava dessa palavra, deixa eu ver, uma palavra no grego, alguma coisa como menu, alguma coisa assim, né? Mas tem que lembrar as aulas de grego aí com o pastor Bruce, né? Mas a palavra aqui é uma palavra de intimidade. Se você tiver intimidade comigo, tá? Se você se relacionar comigo, se você tiver aquela amizade comigo, né? E não somente isso, porque ele fala, e as minhas palavras permanecerem em você. Então, na verdade, são duas condições aqui para eu responder a tua oração. Se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vós. Então, as palavras de Deus, tá? Aí sim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Entendeu como é? É assim que é a coisa. Não é só o cara chegar lá e fazer aquela oração em nome de Jesus e pedir alguma coisa e Deus dá. Não. Tem intimidade comigo, Deus fala. Tem intimidade com as minhas palavras, com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Aí, tem? Então tá, pode pedir que eu te dou. Entendeu? Essa é a condição, é a chave, né? Então, a primeira condição para ter respostas de oração é um relacionamento íntimo e permanente com Cristo, tá? E a segunda condição, claro, para ter as respostas de oração, é um conhecimento submisso à palavra, tá? Então, aqui só indo um pouco aqui para a oração, para você saber aqui, tá? Mas o nosso assunto é sobre fé, mas tá dentro aí, tá? Outro versículo que eles citam é João 15,16, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao meu nome, ele vos conceda. Está entendendo o que eu estou querendo falar? É que eles citam esse versículo, mas eles citam só aqui, ó, só desse finalzinho aqui, ó. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E eles esquecem essas condições aqui para trás. Esse que é a grande questão. Porque o que Jesus disse? Aqui, ele vai conceder tudo quanto você pedir, mas, né, Deus nos escolheu. Primeira coisa que Deus é quem nos escolhe, né? Ele nos escolheu para quê? Para nos enviar para dar fruto. Então, camarada, dá fruto. Primeira coisa, Deus escolheu ele, enviou ele para dar fruto. Ele está dando fruto da sua vida, de uma vida que conhece a Deus. A condição é essa. Segunda coisa, ele falou que ia conceder o que precisamos para dar fruto, né? Então, mas não era isso que eu ia falar, mas era essa questão aqui que o vosso fruto permaneça, né? Quer dizer, ele tem permanecido nisso que ele tem produzido para Deus ou é só fogo de palha? Entendeu? Então, se
ele foi chamado por Deus, enviado para dar fruto, esse fruto que ele tem permanecido, então, aí sim, pode pedir, que o que você pedir, eu vou conceder, entendeu? Legal, né? Tiago 1 é outro texto que eles citam, só o pedacinho lá que eles querem, né? Mas o versículo já começa com a condição, se. Então não é assim não, doidado não, é se. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, pode pedir, que a todos dá liberalmente, né? Estou me lembrando dessa palavra liberalmente na aula que nós tivemos aí sobre finanças, né? Oferta. E nada lhes impropera, não lembro o que é essa palavra impropera, depois a gente pode ver, né? E ser-lhe-á concedida. Então, o que é que eles pegam? Pedem, olha, se você quer, você pede a Deus e vai ser concedido, né? Mas esse texto, se você pegar o contexto aqui de Tiago 1, esses primeiros versículos, ele estava falando das tribulações. Pode olhar lá, estava falando da tribulação, a tribulação produz perseverança, dificuldades e tudo mais, né? E ele estava falando, o que é sabedoria aqui? Sabedoria não é sabedoria para você ganhar dinheiro. Senhor, eu quero sabedoria para eu prosperar na vida, né? Eu quero sabedoria para eu, enfim, né? Ser rico, né? Você pode até pedir, mas o texto aqui, na verdade, ele está falando que a sabedoria aqui é em relação às dificuldades que você enfrenta na vida, as tribulações que você passa, né? Então, às vezes a gente passa por tribulações e dificuldades e a gente precisa de sabedoria para enfrentar essas dificuldades. Então, a sabedoria aqui que a gente pede e que Deus concede, essa é a promessa aqui, é quando você pede sabedoria para enfrentar as suas dificuldades, tá? Então, como diz aqui, Deus nos mandou orar pedindo sabedoria, mas para quê? Para enfrentar as dificuldades e os sofrimentos desta vida, né? Desta vida, ok? Mas aí, como não é sobre oração que nós estamos falando, é sobre fé, o versículo 6 ele vai dizer, peça, porém, com fé. O que seria pedir com fé aqui, no contexto que ele está falando? É você saber que Deus pode te dar a sabedoria que você está pedindo para enfrentar a dificuldade. Que Deus tem o poder de te dar isso. Por isso que ele diz, peça porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida de dado pelo vento, enfim. Então a questão da fé aqui de novo, né? É você, a fé aqui, ela de novo, olha, ela está baseada na promessa que Deus fez. Qual foi a promessa? Que se você pedir a sabedoria para enfrentar, para você enfrentar as situações, as dificuldades, ele vai te dar. Então, aqui que está a fé, é que você tenha certeza que Deus vai te dar se você pedir, porque ele já te prometeu, entendeu? Então, podemos pedir com fé, sabendo que Deus responderá este pedido por sabedoria aí, tá? Então, mais uma vez, resumindo essa parte aqui que nós vimos, né? Deus considerar tudo o que pedimos? Sim, tudo que a gente pede, Deus ele concede, mas tem uma condição, quando pedimos segundo a sua vontade para a sua glória, tá? Então, ele concede aquilo que é conforme a vontade dele, né? Como 1 João fala, né? E para a glória dele, né? Isso ele concede. Quando estamos andando em comunhão com Deus e sua palavra,
faz parte da nossa vida, tudo o que pedimos será para a glória, para a sua glória, e não para o nosso próprio benefício. Olha como funciona a coisa, né? Deus disse, eu te dou tudo o que tu me pedir, desde que tu ande na minha palavra. Aí, se o cara está andando na palavra dele, é claro que a palavra vai transformar a vida dele. E a pessoa não vai querer coisas para o seu próprio benefício, porque a palavra vai influenciar a sua vida. Se a pessoa tá andando na palavra, ela sabe que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, tudo que a pessoa pedir vai ser para a glória dele. E Deus concede. É assim que funciona. Podemos colocar aqui uma jogada de Deus em relação a isso, que as pessoas não entendem, né? Então, se o cara vai lá e diz assim, Deus concede tudo que eu quero, então eu quero um carro novo. Ora, se ele pediu isso e não está andando em comunhão com Deus e a sua palavra, com certeza ele pediu isso para o seu próprio benefício. E Deus disse, não, furou a condição, não vou te dar. Mas você pode pedir um carro novo? Pode. Se você está andando com Deus, e você pede um carro novo, nessas condições, e a pessoa que está andando com Deus, o que ele vai pedir? Por que ele pediu um carro novo? Porque é para a glória de Deus, né? Porque é para a glória de Deus. E aí Deus concede, né? Tá entendendo como é que funciona a coisa, né? Faz um teste. Eu já fiz esses testes, eu já pedi coisas materiais para Deus e eu sei que quando lá no meu íntimo era para a glória de Deus, Deus concedeu. Mas quando eu pedi coisas que era para o meu benefício, e quando eu faço isso é porque eu não estou andando com Deus e não estou andando na palavra, Deus não concedeu. É simples assim, tá? Então podemos ter a certeza que receberemos sabedoria, como é o texto que fala lá, para enfrentarmos as circunstâncias e o que é necessário para dar fruto, tá? Modelos de oração. Tá? Eu sei que pode estar saindo um pouco aqui, mas a questão de fé e oração ela é muito relacionada, né? E a razão disso, lembra que é uma pergunta, por causa das confusões que acontecem, tá? Então, modelos de oração. A Bíblia tem vários exemplos de orações de fé. O que é uma oração de fé? Né? O pessoal fala muito isso, né? Oração da fé, né? Como fala lá, né? Você lá no Facebook, agora com essa questão de lives, né? Todo mundo faz live agora, né? Então, se você entrar lá no Facebook, meio-dia, e for naquela parte de lives, você vai ver que tem um monte de live lá, meio-dia, desses homens de fé fazendo essas orações de fé, né? E você vê lá, né? Tem muito dessa questão de oração poderosa, oração de fé, né? Aí, então, vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Ele disse lá, né? No caso aqui é Paulo, né? Não é Jesus, não é aquele texto lá de Mateus 6, mas é Paulo falando basicamente a mesma coisa que Jesus falou, né? Versículo 8, ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, ele falou lá que quando nós estamos ansiosos, né, a gente até falou numa outra aula, acho que foi sobre sofrimento, né, aí, mas ansioso é diferente de ocioso, né, ocioso é a pessoa que está lá sem fazer nada, não tem nada para fazer, está lá de touca de bandeira, né, mas ansioso é preocupado aqui, né, então ele diz, olha, não fica preocupado sobre coisa alguma, né? E você lembra que Jesus falou, né? Que a gente não devia também viver preocupado com o que haveremos de vestir, de comer e de beber, né? Porque Deus sabe que a gente precisa
de tudo isso, né? Então, não anda preocupado sobre algo, né? Mas às vezes a gente fica, e Paulo sabia disso, né? Paulo mesmo ficava preocupado, né? Mas ele disse, olha, quando a gente está preocupado, ansioso com alguma coisa, o que a gente deve fazer? Devemos levar os problemas, as dificuldades, diante de Deus, e confiar nele para cuidar da situação conforme a sua vontade, tá? Versículo, está trocado aqui os versículos, né? Mas diz assim, e a paz de Deus, tá? Que excede todo entendimento, guardará os vossos coração e as vossas mentes, eu gosto disso, guardar a vossa mente em Cristo, né? Então, o que acontece? O que ele está falando aqui? Que quando nós confiamos em Deus, em nossas orações, Ele nos prometeu, olha só, nos prometeu, há essa promessa, que a sua paz durante as nossas provações. Então, olha só, a promessa de Deus aqui, isso é paralelo com Tiago 1, diz que quando a gente está numa dificuldade, Tiago 1 diz que quando a gente está em dificuldade, a gente está passando por tribulações, a gente pode pedir sabedoria para enfrentar aquela tribulação, que a gente vai receber porque Deus prometeu aquilo. Paulo, aqui em Filipenses, está falando que quando a gente está preocupado, andando ansioso, a gente pode pedir a Deus, aliás, a gente pode falar para Deus aquilo que a gente está passando, porque Deus prometeu que a paz dele iria nos guardar e guardar a nossa mente. Entendeu? A promessa aqui não é que Deus vai resolver aquela situação, presta bem atenção. Lá em Tiago, Deus diz que ele vai te dar sabedoria para resolver, pode pedir que ele vai te dar. Aqui, a promessa é que ele vai guardar a sua mente e o seu coração. Ou seja, ele vai te dar aquela paz para passar aquele momento. Ele não está prometendo que ele vai te livrar da situação, mas o que ele está prometendo é que ele vai te dar a paz dele enquanto você passar aquela tribulação ali, entendeu? Então, essa é a oração que você deve fazer, tá? Que ele vai te dar isso, né? Então, olha só, Paulo estava na prisão, você sabe que essa carta aqui, né, só olhando o contexto aqui, né, Filipenses, é chamada as epístolas da prisão, faz parte de uma das 4 epístolas da prisão, né? Ou seja, que Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Então, preso não era uma situação agradável para Paulo, né? Era uma situação complicada. E preso não era aquele preso político, não, aqui, né? Você sabe que Paulo teve 2 prisões, né? Quando Paulo estava em Atos, você sabe que o livro de Atos terminou com Paulo preso em Roma. Aquela primeira prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, né? Como esses presos aí que são presos, né? Então Paulo estava preso, mas era na casa dele, tinha toda a liberdade. Não foi nesse momento que ele escreveu essas cartas. Entenda isso. Quando a gente fala epístolas da prisão, é a segunda vez que Paulo foi preso. E na segunda vez que Paulo foi preso, aí que começou a perseguição, e os alunos do ITG que estudam aí história da igreja, história do cristianismo, panorama e tudo mais, sabem, né, que quando estourou a perseguição com o Nero, o imperador Nero, que botou fogo em Roma, aquela história toda, né, Paulo e Pedro foram presos, e foi nessa hora, nessa prisão, que já não foi na casa dele, foi uma prisão em masmorra mesmo, acorrentado e daquela maneira terrível, né? Foi nesse momento que Paulo mandou as 4 cartas chamadas
as epístolas da prisão, né? Que você sabe que foi para a igreja de Éfeso, que é a epístola aos Efésios, né? Que foi a epístola aos Colossenses, para a igreja de Colossos, né? Que fica aí, ficava lá na Ásia, né? Que foi, ele mandou uma carta com um camarada chamado Filemon, aí, que era para ajudar um escravo que ele conheceu na prisão, chamado Onésimo, que foi solto, e ele escreveu essa carta aqui de Filipenses, né, que foi na verdade, uma oferta, para agradecer a oferta que aquela igreja de Filipos, que já ficava na Macedônia, na Europa, que mandaram para ele, né, naquela situação que ele estava, né, e aqui ele está falando isso, tá? Então, tudo isso para falar assim, né? Paulo estava na prisão quando escreveu estes versículos. Ele não foi aliviado dos seus problemas. Olha só, na verdade, daquela prisão, Paulo foi morto, né? Na primeira vez que ele foi preso em Roma, que é o final do livro de Atos, ele foi solto, tá? Na segunda vez que ele foi preso, não teve escapatória para ele. Ele foi preso e depois foi morto em Roma, decapitado, martirizado, tanto ele quanto Pedro, né? Claro, Pedro não foi cortado a cabeça, né, como Paulo, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas, enfim, então, só para você saber o contexto que Paulo está falando, ele disse, olha, está em dificuldade, como eu aqui, ora para Deus, porque Ele prometeu te dar a paz, que excede todo o entendimento, tá? Mas Deus deu o poder e a paz para ele suportar aquelas dificuldades. Paulo já sabia que ele ia ser morto ali, né? Você sabe que a última epístola que ele escreveu foi 2 Timóteo, foi uma segunda carta para Timóteo, é a última epístola de Paulo, e ele escreve lá, eu sei, já vou ser morto, né? Mas ele passa ali para Timóteo, né? Aquela paz, né? Porque ele recebeu, ele morreu martirizado, mas com certeza ele morreu com a paz de Deus, tá? E aí, 2 Coríntios também, é uma outra epístola de Paulo, no capítulo 12, e esse é interessante aqui, né? Agora, quando ele escreveu 2 Coríntios, foi antes de Filipenses, ele não estava preso, ele estava nas viagens missionárias dele, né? E aqui em 2 Coríntios 12, ele vai escrever, ele vai falar de uma experiência dele, né? Aqui, que a gente vai pegar para a gente saber que nem sempre, porque a pergunta é essa aqui, ó. Será, aliás, a gente já passou, né? Mas está dentro aqui, cadê? Aqui, né? Se tivermos fé, Deus sempre vai nos dar aquilo que nós pedimos, né? Então, aqui em 2 Coríntios, ele vai contar uma experiência. 2 Coríntios, capítulo 12, tá? Ele aqui já começa com o versículo 7, mas deixa eu te colocar o contexto disso aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo começa esse bloco aqui dizendo assim, olha, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. Agora, nós sabemos que esse homem era ele mesmo, tá? Não sei, até eu já não entendi por que ele falou isso. Conheci um homem, e era ele mesmo, né? Mas ele disse que esse homem ele foi até o terceiro céu. Na verdade, ele está contando, terceiro céu aqui é a presença de Deus. Paulo falou que ele teve esse privilégio de ser levado em espírito à presença de Deus, em vida. Claro, era uma visão, não era só uma visão, foi uma experiência verdadeira dele lá, né? E você sabe que na Bíblia poucos tiveram essa experiência, né? De ainda em vida, ser transportado à presença de Deus, né? Como Ezequiel, né?
e o apóstolo João, né, que escreveu o Apocalipse e tudo mais, né? Mas Paulo teve também essa experiência, né? E nós não sabemos quando isso aconteceu. Alguns acham que foi numa das viagens missionárias que ele foi apedrejado e dado como morto lá em Listra, lá na região da Galácia, né? E alguns acham, né, que foi nesse momento que ele foi. Bem, enfim, mas ele disse que ele foi levado até o terceiro céu, a presença de Deus, e ele viu coisas lá grandiosas, né? E ele voltou. E ele teve esse privilégio de ter essa experiência, que outros nunca tiveram e nem vão ter. É interessante, porque quando ele diz aqui, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, ele está falando exatamente disso. Ele disse, olha, eu tive esse grande privilégio, que fui até a presença de Deus. Nenhum homem teve isso, nem Pedro, né? Nem João, porque até aquele momento o João também ainda não tinha escrito o Apocalipse, ainda não tinha tido essa experiência, mas ele disse, de todos os apóstolos, só eu que tive essa experiência. Mas ele disse, para que não me ensoberbecesse, para que não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, o que aconteceu? Foi-me posto o famoso espinho na carne, tá? Então, o contexto do espinho na carne é esse. Por que que Paulo recebeu aquele espinho na carne? Para que ele não ficasse orgulhoso com aquela experiência, tá? Mas ele disse, foi-me posto esse espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha só, o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Para me esbofetear, ou seja, para fazer eu sofrer, a fim de que não me exalte. Antes de falar aqui, mas a questão do espinho na carne, né, tem basicamente duas interpretações. Alguns acham que o espinho na carne era uma pessoa que estava perturbando Paulo. Sabe aquele camarada que é o teu... A gente não fala espinho na carne, a gente fala é o nosso calo, a nossa pedra no sapato que incomoda. Então era isso. Alguns acham que era uma pessoa, né? Mas é mais provável que o espinho na carne realmente fosse uma doença em Paulo, uma doença física, tá? E aí tem várias interpretações. Alguns dizem que era problema de visão, que Paulo era meio cego, tá? E alguns acham que era uma doença, alguns até sugeriram malária por causa daquela área e estudar, enfim. Mas é bem provável que fosse uma enfermidade física em Paulo, tá? E ele estava com essa enfermidade para que ele não se ensoberbecesse. Lembra disso, né? Foi colocado em Paulo para que ele não ficasse soberbo, né? Para me esbofetear, a fim de não me exalte. Ou seja, para que Paulo pudesse ver que, mesmo que Deus deu aquela experiência para ele não era ninguém. E só uma doençazinha. Não tem coisa melhor para tirar a soberba do homem do que uma doençazinha, não é verdade? O cara pode ser o maior aí em todas as áreas, né? Mas ele, basta uma doençazinha, uma coisinha ali e já era, né? A gente está vivendo aí essa questão do vírus, do coronavírus, essa pandemia. Olha, já parou para pensar que Deus permitiu, porque Deus permitiu, claro, né? Esse vírus para baixar a bola de muita gente, de muitos poderosos, de muitas nações aí, né? Poderosas, né? Aí, e olha, basta um vírus. O que é um vírus? É uma coisa que você nem vê, nem consegue ver a olho nu, como a gente fala, né? É um negocinho tão insignificante. E parou o mundo aí, todo esse tempo aí.
né? Então, voltando aqui, né? Paulo tinha um problema na carne, quer dizer, físico, né? Isso poderia ser um problema físico, como uma doença, e Deus permitiu lá que Satanás causasse esse problema físico nele, né? E uma vez que Deus tinha feito tantas coisas maravilhosas na vida de Paulo, ele poderia ter motivo para se orgulhar, tá? Por isso, Deus permitiu que Satanás causasse essa dificuldade na vida de Paulo, né? Versículo 8, ele disse, por causa disto, que é o ponto que nós queremos falar aqui sobre fé, né? E sobre oração também, né? Por causa disso, quer dizer, por causa daquele espinho na carne, o que Paulo fez? 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, por causa daquele sofrimento, Paulo orou 3 vezes para Deus pedindo para ser curado, vamos colocar assim, né? Então, Paulo orou 3 vezes pedindo para que Deus aliviasse o seu problema, né? Paulo estava sofrendo mesmo, né? E aí a pergunta, será que Paulo teve fé? Aliás, desculpa, será que faltou fé a Paulo? A resposta é não. Melhorar essa pergunta. Será que, para ser uma resposta assim, né? Paulo teve fé quando fez essas 3 orações? Ou seja, Paulo sabia que Deus poderia livrar ele daquele espinho na carne? E a resposta é sim. Paulo orou com fé. Ou seja, com fé não é o desejo de Paulo, o sentimento de Paulo, mas lembra que nós já falamos de oração com fé, isso eu quero explicar. A fé aqui é que Paulo sabia que Deus poderia tirar aquele espinho na carne, poderia livrar ele, né? Mas qual foi a resposta de Deus? Então ele me disse, Paulo falando, né? A resposta, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, Deus respondeu a oração? Respondeu, mas respondeu com aquilo que Paulo queria? Não. Não respondeu. O que foi que Deus disse? A minha graça te basta. Olha, Paulo, só a minha graça basta para ti. Sabe por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, Paulo, eu ouvi a tua oração, eu tenho o poder para te curar, para te livrar disso, mas eu não quero e não vou fazer. Porque eu sei que nessa fraqueza tu vai crescer bastante, em outras palavras, né? Por isso que Paulo entendeu aqui. Então eu entendi. E eu vou ficar feliz com essa situação agora, entendeu? Então, Deus afirmou que não ia tirar a doença de Paulo. Deus disse, não, a minha graça te basta. Só isso para ti mesmo, né? Porque queria aperfeiçoar a vida de Paulo através do sofrimento. Lembra que nós estudamos sobre sofrimento? Que Deus usa o sofrimento, usa as dificuldades adversas da sua vida para lhe aperfeiçoar, para nos fazer amadurecer. Mas o ponto aqui é o seguinte: não é errado a gente pedir uma solução de Deus. A gente sabe disso, né? Você está doente? Ora, pede para Deus te curar. Teu filho está doente? Pede para Deus, pede pedido de oração. Não é errado fazer isso, né? E está com problema? Pede para Deus solucionar aquele problema, tá? Porque Ele mandou a gente orar, né? Agora, por outro lado, tal oração deve ser feita com uma atitude de submissão a Deus, sabendo que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Os propósitos de Deus são maiores.
Então, se o propósito de Deus é que você sofra e até morra com aquela doença, então o propósito dele é maior que o seu desejo. Entendeu? Então, essa é a oração. Nem sempre ele vai responder. Se o propósito de Deus é te curar, falando de doença aqui, porque a gente está falando disso, né? Então ele vai te curar. Se o propósito dele com aquela doença não é te curar, então ele não vai te curar. Entendeu? Mas nós devemos orar, porque a gente, para entender o propósito de Deus, né? Se o propósito de Deus é logo resolver aquela situação para você, então ele vai resolver. Mas se o propósito dele é deixar você penar mais um tempo com aquela situação, então isso que vai acontecer. Tá? E aí a gente tem o exemplo de uma fé verdadeira aqui, que é aquela questão de Atos, né? Os discípulos foram perseguidos pelos líderes religiosos. Eles fizeram aí essa oração muito importante. Você sabe aquele momento da igreja primitiva, né, que eles estavam sendo perseguidos pelas lideranças religiosas, pelos fariseus, saduceus, pelo sinédrio e tudo mais, né, e tudo, né, os apóstolos estavam sendo presos e ameaçados de morte, então eles estavam naquela situação. E aí eles fizeram essa oração, e é um exemplo de uma oração de fé, né, que diz, ouvindo isto, quer dizer, ouvindo de toda aquela situação, na verdade Pedro tinha sido preso, Pedro e João, e eles foram lá, né, a igreja estava em oração, eles chegaram lá, né, e aí eles então, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz em oração, e a primeira coisa que eles falaram, né, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e tudo que neles há. Olha só, o que é soberano? Soberano é aquele que tem o controle de todas as coisas. Então, como diz aqui, eles começaram esta oração reconhecendo que Deus é soberano sobre tudo, até sobre as perseguições, né? Incluindo as perseguições que eles estavam sofrendo, tá? E aí, a oração deles, né? Agora, olha, reconhecemos que o Senhor é soberano. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com mais intrepidez a sua palavra. Então, eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam pregando a palavra. E eles oraram para que eles pudessem ter mais coragem para pregar mais, né? Eles pediram a Deus que mudasse as suas circunstâncias? Não. Eles não pediram para Deus mudar as circunstâncias dele, né? O que eles pediram foi para que eles pudessem ter mais intrepidez para anunciar a palavra, apesar das ameaças dos líderes, né? Então, esse pedido que eles fizeram foi ou estava conforme a vontade de Deus? Sim. Sim. Então, se eles pedissem, é isso que eu quero que você entenda, se a oração deles fosse para que Deus parasse a perseguição, eles iam ser atendidos? Não, porque o propósito de Deus é que eles fossem perseguidos, entendeu? Como eles entenderam isso, que Deus era soberano, então eles pediram que para que eles tivessem mais coragem para anunciar, né? E Deus já havia dito na sua palavra que ele iria dar coragem para eles, tá? Então eles pediram com aquilo e foram atendidos, porque eles pediram conforme a palavra de Deus, tá? E aí diz, tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram ali cheios do Espírito Santo, né? E receberam aquilo que eles pediram, porque era conforme a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Como resultado das orações, eles anunciaram a palavra com muita coragem, né? Deus respondeu às suas orações? Sim, Deus respondeu porque eles anunciaram a palavra e foi isso que eles pediram, porque era conforme a vontade de Deus. Se eles tivessem pedido para Deus parar a perseguição, eles não iam ser atendidos. Entendeu?
E para finalizar aqui, mais um pouco sobre isso, a questão de Daniel, né? Na verdade, os 3 amigos de Daniel, que é uma boa demonstração de fé, do que realmente é fé, tá? E aí você sabe a história, Nabucodonosor tinha feito aquele ídolo de ouro, né? Aquela estátua de ouro, que era ele mesmo, né? E aí tinha dado essa ordem, né? Que quando os instrumentos fossem tocados, todos eram obrigados a se curvar perante aquela imagem. Só que tinha esses 3 judeuzinhos, crentinhos chatos, né? Que eles não se curvavam, né? O negócio tocava lá e eles ficavam em pé. Todo mundo se curvava e eles ficavam em pé, né? Que era o Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles recusaram adorar essa imagem, né? Daniel não estava aqui, né? Daniel provavelmente estava viajando para algum outro lugar, né? Mas os 3 estavam lá, né? E aí eles falaram, né? Olha, Nabucodonosor quando toca lá os instrumentos, né? Então todo mundo se ajoelha, mas tem 3 crentezinhos ali que, rapaz, ninguém faz esses caras ajoelhar. Ele disse que eles não vão mesmo, né? E aí levaram esses 3 perante o Nabucodonosor, o imperador do mundo na época, né? Ali, né? E ele falou, versículo 15, agora, pois, vocês, né? Então os 3 já estão lá na frente do Nabucodonosor e aquela coisa toda, e ele disse, olha, agora, pois, estás dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da ata, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, vocês vão ser no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, né? E olha o que Nabucodonosor disse, e quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Isso eu quero saber, né? Nabucodonosor disse que nenhum Deus tinha o poder de livrá-los da fornalha. Então Nabucodonosor disse, olha, eu vou mandar tocar aqui as coisas. E vocês vou dar mais essa chance para vocês se prostrarem, para vocês adorarem a imagem aí que eu fiz. Agora, meu amigo, se vocês não adorarem, vocês na mesma hora, e não vai ter mais outra chance, vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão, né? E a resposta daqueles 3 crentezinhos de fé responderam, os 3, né? Ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, nem necessitamos te responder. Quer dizer, nem precisava esperar para tocar a trombeta, que eles não iam se curvar. Então disseram, olha, Nabucodonosor, nem manda tocar, nem te dá esse trabalho que a gente não vai fazer mesmo, né? E é interessante que ele nem tocou mesmo, né? Ou tocou, nem me lembro, né? Tem que olhar o texto lá. Mas eles falaram, nem adianta, vai só perder tempo. Versículo 17. Olha a resposta deles. Se o nosso Deus, a quem servimos, olha só, quer livrar-nos, ele nos livrará do fogo e das tuas mãos. Quer dizer, eles afirmaram que Deus tinha o poder de livrá-los, quer dizer, eles tinham a certeza que Deus, a fé, a confiança, que Deus tinha esse poder de livrar eles? Claro que sim, né? Quer dizer, eles tiveram essa fé, porque fé é isso, lembra? Fé é confiar no poder de Deus, que Deus pode fazer, tá? Então, eles tiveram isso, tá? Mas eles também falaram que Deus só iria libertá-los se ele quisesse, entendeu? O ponto joia disso é aqui, olha, nós sabemos que Deus tem esse poder para nos livrar, se ele quiser. Se os propósitos de Deus for para que a gente morra, então tá tranquilo, né? É isso que ele fala aqui, eles falam aqui, versículo 18. Se não, quer dizer, se o propósito maior de Deus for para deixar a gente morrer, né?
Se não, como ele diz aqui, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Entendeu? Então, mesmo que Deus não os livrasse, eles iriam continuar obedecendo a Deus do mesmo jeito. Isso é interessante, se você fosse numa dessas igrejas aí e começasse a pregar essa mensagem, com certeza não ia ser tão lotada, né? Porque a mensagem lá é, olha, venha, peça para Deus e Ele vai te dar, e pronto, e acabou-se. Então, se a mensagem fosse diferente, se fosse a mensagem como aqui, né? Olha, você pode pedir. Se você estiver nos planos de Deus, Ele te dá. Mas se não tiver, nem adianta você pedir que Ele não vai te dar. Com certeza, se fosse essa mensagem, não teria tanta gente como a gente vê. Entendeu? Mas isso é que é a questão da fé, tá? Fé é você saber que Deus pode fazer. Agora, se Ele vai fazer, isso tem que estar de acordo com os planos de Deus, né? Por exemplo, aquela famosa frase que Jesus falou, se você tiver fé, você pode falar para essa montanha pular daqui, ela vai pular, né? Você vai lá e você fala isso com fé, Deus vai fazer? Depende, se for dos propósitos de Deus, Ele faz, se não for, Ele não faz, entendeu? Bem, vamos lá. Se continuarmos lendo essa história, está falando dos 3 lá, descobriremos que Deus, de fato, os libertou. Você sabe lá, tá? A fé daqueles homens foi manifestada em suas respostas. Onde é que estava a fé deles lá, né? Estava lá, por exemplo, eles confiaram no poder de Deus, eles falaram, Deus é poderoso, se Ele quiser, Ele nos livra das tuas mãos. Eles confiaram as suas vidas nas mãos de Deus, ele falou, se Ele quiser, Ele nos livra, se não, a gente morre e pronto, né? Então, a vida deles estava nas mãos de Deus, isso é fé, né? Eles determinaram a obedecer a Deus, apesar das circunstâncias. Olha, se Ele quiser, Ele nos livra, se não, mas saiba que a gente vai continuar servindo a esse Deus mesmo que as circunstâncias sejam adversas, né? Eles não podiam afirmar que Deus iria livrá-los. Quer dizer, eles falaram, olha, a gente não sabe, até esse momento, a gente não sabe se o propósito de Deus é nos livrar ou não, entendeu? Então, é a mesma coisa, a gente não pode, né? Voltando a essa ideia de doença, né? Você fica doente, você não sabe até aquele momento se aquela doença, se o propósito de Deus é você ser curado daquela doença. E se o propósito de Deus for você não ser, ou um seu parente? Claro que a gente quer que seja, né? Você está entendendo? E não é errado você pedir a cura. Não é errado, não estou falando disso, tá? Mas você tem que saber que o propósito maior de Deus é a questão aqui, né? Porque não sabiam da vontade de Deus naquela situação. Sua obediência não era condicional. Isso é outra questão aqui, né? Se Ele me der, eu obedeço. Se Ele não me der, eu não obedeço. Não é condicional, tá? Eles demonstraram seu amor para com Deus e sua fé através de fazer a vontade, mesmo se precisasse pagar o preço. O amor deles por Deus foi demonstrado ali, mesmo pagando um preço muito alto, mas eles não iriam abandonar. Tá? Sua fé os levou a confiar completamente na soberania de Deus, né? Hoje, os falsos mestres pregam uma fé na habilidade da sua igreja ou mesmo na habilidade deles mesmos de suprir os desejos. Quer dizer, hoje esses homens de fé, homens de Deus, homens de fé, né? Eles levam as pessoas a terem confiança neles mesmos, ou na igreja. Venha para a minha igreja e você recebe, né?
creia em mim que eu vou te curar. Quer dizer, a fé das pessoas é na pessoa ou na instituição, e não é em Deus. Esse é um grande problema hoje que acontece, tá? Essa fé afirma a soberania do pedido da pessoa e não da vontade de Deus. Deus é obrigado a suprir o que eles pedem, porque presumem que sabem o que é melhor para a vida das pessoas. Está falando desses falsos profetas, né? Essa questão de determinar, de mandar em Deus, eu não aceito. Esse negócio de eu não aceito, isso é tão, sei lá, né? Ainda bem que eu não sou Deus, né? Mas o cara, eu não aceito a doença na minha vida, eu não aceito essa dificuldade, eu não aceito ser pobre, eu não aceito esse emprego, eu não aceito esse marido, eu não aceito essa mulher. Olha, para com isso, tá? Isso, como a gente fala, não é de Deus, tá? Não é de Deus. Se você serve a um Deus, você tem que aceitar aquilo que ele te deu, tá? Então, para com esse negócio de não aceito, né? Eu renuncio, é outra coisa, né? Eu determino, é a outra frase também, eu determino a cura, eu determino. Quem é você para determinar alguma coisa? Quem é o seu pastor lá para determinar alguma coisa? Tá? Para com isso, tá? Isso não é fé bíblica, tá? Isso é fé bíblica, tá? Então, a fé bíblica, ela está baseada nas promessas de Deus. A pessoa com fé verdadeira, ela é submissa à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, confia na sua bondade, né? Porque Deus não é carrasco também. A bondade de Deus é boa, agradável e perfeita, diz para nós. A gente tem que confiar nisso também, tá? E também confiar no seu controle sobre todas as circunstâncias, né? Nunca pense que essa pandemia que está aí está fora do controle de Deus. Não, tudo está dentro do controle de Deus, tá? E resumindo, para a gente encerrar, realmente, fé verdadeira está baseada na palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, então você não pode ter fé verdadeira, tá? Uma pessoa com fé verdadeira, ela confia na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, né? A pandemia está aí, mas Deus é soberano sobre todas essas coisas que estão acontecendo, tá? E isso leva as pessoas a se submeter a Deus. Então, essa história de eu não aceito, eu determino, isso é prova de que a pessoa não se submete a Deus, não está nem aí para a vontade de Deus. Entendeu? Então, isso não é fé bíblica, tá? E assim a gente encerra aqui o nosso estudo sobre fé, sobre o que é fé, olhando esses conceitos aqui. É claro que tem muitas outras coisas que a gente poderia falar sobre fé, mas para a gente ter essa ideia aí, tá? E também encerra aqui o nosso estudo Perguntas Importantes 1, tá? Então, que Deus possa nos abençoar, e eu espero que todas essas perguntas que nós estudamos aí ao longo dessas aulas nos ajudem a sermos servos melhores do Senhor e termos mais intimidade com o Senhor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te somos gratos por esses estudos, somos gratos por esse tempo aqui agora que estudamos sobre o que é fé, que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um, Senhor, que participou desses estudos, que os ensinamentos da Tua Palavra realmente mudem o nosso agir, o nosso pensar e o nosso fazer. Agradecemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém.